Por isso, irmãos, Lúcifer se desconectou do único Deus verdadeiro que eu li para vocês em João capítulo 17, versículo 3. Na sua rebelião, ele se tornou o mentiroso e pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Ele tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e fundou um reino para si, o reino das trevas. Colossenses 1:13. Vamos dar uma olhada, vai. Porque lendo sempre impressiona mais você, não é isso? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos todos, irmãos, no reino das trevas, mas um dia, quando cremos em Jesus, o Senhor Deus nos transportou, transferiu para outro reino. Aleluia! Não estamos mais sujeitos ao reino das trevas. Quem é o nosso rei hoje? Quem governa sobre nós? É o Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse reino das trevas tem um poder da morte. Hebreus 2:14. Eu já li isso, mas vamos lá. Vamos ler. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem um poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, o diabo tem o poder da morte. Deus é luz, Deus é amor, e os seus atributos são justiça, santidade e glória. Portanto, todo aquele que é nascido de Deus e vive na comunhão da vida, permanece em Deus e não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está no versículo 9 que nós lemos hoje, certo? Vamos lá. 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, nós temos um ser aqui dentro que é nascido de Deus. Todo aquele que tem essa vida de Deus, como filho de Deus, algo que foi nascido de Deus e vive na comunhão da vida, suprida pela palavra da vida, irmão, não vive pecando. É uma coisa genética, não é meramente um comportamento ético ou moral. Por isso, no versículo 13, ele fala: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, o mundo nos odeia porque nós somos de Deus e nós somos nascidos de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós, pela palavra de Deus, nós somos governados pela vida de Deus. Estamos ainda na circulação de vida, na comunhão da vida. E esse ser que está dentro de nós, essa semente divina, está crescendo, crescendo, crescendo. E quando crescer, irmãos, é o reino que vai aparecer. E quando esse reino aparecer, irmãos, o reino das trevas de Satanás será destruído. Por isso o mundo nos odeia. Nos odeia. O mundo sistematizado, isso você pode ver, né, em João capítulo 17, eu já li várias vezes, mas acho que vale a pena. João 17, Senhor Jesus.
João 17, versículo 14. Jesus orando ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Irmãos, olha só por que o mundo nos odeia. Porque o Senhor nos deu a sua palavra e nós a recebemos com reverência. Nós amamos essa palavra. Por quê? Essa palavra da vida produz a comunhão da vida. E essa comunhão da vida resulta em quê? Resulta em crescimento dessa semente divina em nós. Resulta em fortalecimento desse ser divino em mim, crescendo, 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 se fortalecendo, tendo sua própria personalidade. Pouco a pouco está impondo a sua personalidade sobre mim. Isso Satanás teme, porque isso vai fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse mal aqui é maligno. O Senhor não nos tirou do mundo, porque, irmãos, o Senhor ainda precisa da velha criação para gestar a nova criação e produzir, né, a nova geração, a nova criação, e até o momento da revelação da glória dos filhos de Deus. E qual é a maneira, irmãos? Aí ele repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. E qual é a esperança do Senhor em fazer esse ser que está dentro de nós crescer? E o nosso eu velho natural decrescer, e esse eu com ser vivo crescer. Só tem um jeito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, irmãos, o mundo nos odeia enquanto nós estamos nesse ciclo de vida. Você, nessa conferência, você está recebendo a palavra. Essa palavra está produzindo comunhão. Essa comunhão está suprindo vida para você. Você tem uma dieta saudável, e essa dieta saudável está alimentando quem? A semente divina. Está alimentando esse ser que você está gestando. Ele está crescendo, ele está se formando. Cristo está se formando em você. Isso assusta Satanás. Ó Senhor Jesus. Por isso que o mundo nos odeia. Vamos continuar, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmão, desde o princípio, Deus deu liberdade ao homem de escolher entre a vida e a morte. Eu tenho insistido muito, eu creio que vocês perceberam, tenho insistido muito que Deus quer produzir aqui na terra um governo pela sua vida. Deus quer governar o homem através da sua vida, e por meio do homem Deus conseguir colocar Cristo como o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está em Efésios 1, versículos 9 e 10. Então Deus quer produzir um reino de vida, mas Satanás induziu o homem a pecar. Vamos lá. Em Gênesis 2, vamos lá, vamos voltar lá. Eu queria pular isso, mas vamos lá. Gênesis 2.
Senhor Jesus. Versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida para que o homem pudesse recebê-lo, crer nele, recebê-lo como a vida. E Deus então passaria a governar o homem pela sua vida eterna. E Deus estabeleceria na terra, por meio do homem, um governo em vida, um reino em vida. Mas inimigo se antecipou. Versículo 17 ainda de Gênesis 2, ali diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a morte. Quer dizer, no dia que o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entraria nele e a morte passaria a governá-lo. No nosso conceito é morrer assim, comeu da árvore como se tivesse sido envenenado, pum, caía no chão, morreria. Mas eles não morreram assim. Mas a morte entrou. O homem escolheu a morte e a morte passou a reinar sobre o homem. Não é isso não? Ou eu estou errado? Por isso que a serpente disse no capítulo 3 de Gênesis, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, versículo 4, ainda a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas a serpente disse: vocês não vão morrer não. Pelo contrário, seus olhos vão se abrir. Irmãos, quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, não é que você morreu fisicamente, é que você foi envenenado e a morte entrou em você. E quando a morte entra em você, a morte passa a governar você, reinar você. Como a morte governa você? Você passa a ter os olhos abertos para isso é certo, isso é errado. Quer dizer, você passa a ser o juiz. É impossível, irmãos, nós amamos uns aos outros, todo mundo de olhos abertos. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Você enxerga defeito de todo mundo, é ou não é? Você passa a olhar todo mundo pelo crivo do bem e do mal, do seu crivo, não é do crivo de Deus, do seu crivo. Irmão, por que algumas pessoas que foram envenenadas passaram a ver as coisas? Você não está vendo? Você não está vendo o que eu estou vendo? Está tudo errado. Está tudo errado. Aí começam a criticar. Por quê? Porque a morte entrou. E a morte entrou, passou a reinar e está fazendo o favor do império das trevas. E uma pessoa assim, irmão, nunca consegue amar outros irmãos. Estou certo ou não? Se você tem um olho aguçado para olhar defeito dos outros, tenho certeza que é muito difícil você amar. Mas, irmão, nós temos a vida do Senhor. Essa vida é amor. Nós não ficamos olhos abertos para procurar defeitos dos outros. Tem um ditado que fala: como é que é procurar pelos? Hein? Em ovo? É isso? Irmãos, você fica procurando coisas que não tem, não é? Você acha defeito em todo mundo quando você quer. Isso fez com que Caim ficasse com raiva, cada vez mais com raiva, e acabou matando o seu irmão. Irmão,
as pessoas que foram envenenadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal estão nesse processo. O ódio alimenta ódio, mas alimenta ódio porque eles estão vendo coisas que só eles estão vendo. Mas graças ao Senhor, irmãos, nós agimos pelo governo da vida. Nós amamos a palavra da vida. E essa palavra da vida nos introduziu na comunhão da vida. Essa comunhão da vida, irmão, está nos dando a vida de Deus, o amor de Deus, a natureza de Deus. Está nos enchendo do amor, enchendo de vida. Irmão, esse amor, essa vida está nos fazendo amar uns aos outros cada vez mais. Ó Senhor Jesus. Um casamento em que marido e mulher só fica todos os dias implicando um com o defeito do outro, esse casamento está perdido. É ou não é? O seu casamento é assim? É impossível viver assim. Mas graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Espero que vocês tenham me entendido, né? Que eu quero dizer